Cultura FM apresenta Embarque na Cultura, um programa produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e com o apoio cultural da agência IVT, Irati Viagens e Turismo. Viajar é preciso. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O tema de hoje do nosso bloco Viajar é Preciso é cruzeiros marítimos. A experiência de participar de um cruzeiro marítimo é para a maioria das pessoas a melhor possível. Em primeiro lugar, porque você não tem que ficar arrumando e desarrumando malas, procurando hotel ou se deslocando para estações e aeroportos com sua bagagem. Realizar um cruzeiro é sinônimo de tranquilidade, mordomia, boa comida, boa bebida, paisagens, novas amizades, um tempo para ler, descansar e curtir todo o roteiro. Um cruzeiro marítimo constitui uma experiência inesquecível, é verdade. E considerando-se que estão incluídas na tarifa o transporte, a hospedagem e a alimentação, acaba saindo bem mais em conta do que em geral se imagina. Pode ser uma boa opção tanto para famílias, como para casais em lua de mel e até para solteiros. E há cruzeiros marítimos no mundo todo. Olha, para escolher um bom cruzeiro, primeiro você tem que cruzar algumas variáveis, né? Uma delas é: o que é que você espera do seu cruzeiro marítimo? Segundo que tipo de paisagem você aprecia? Quer praias tropicais, cidades históricas ou montanhas nevadas? Outra variável é: quanto tempo você está disposto a gastar para participar de um cruzeiro marítimo? Os preços cobrados variam naturalmente segundo o tipo de cabine que você escolhe, mas também do tempo de duração do cruzeiro. Quanto mais longo um cruzeiro marítimo, mais caro ele é, obviamente. Lembrando que cruzeiros que saem de portos fora do Brasil têm o custo adicional das passagens aéreas até o porto de embarque. Coloque tudo na balança antes de se decidir. Outro detalhe importante: cruzeiros marítimos de ou para portos norte-americanos exigem o visto dos Estados Unidos. Também é bom dar uma olhada nos sites das companhias que efetuam os cruzeiros marítimos e ver como são os navios e as acomodações que elas propõem. As grandes embarcações de construção mais recente possuem estabilizadores que atenuam sensivelmente aquele balanço que acabava por deixar enjoadas as pessoas que efetuavam viagens marítimas há algumas décadas. Atualmente, poucas pessoas enjoam cruzeiros marítimos. Bom, e destinos turísticos no mundo aqui não faltam, né? Olha só os principais. Tem pela costa atlântica da América do Sul, geralmente eles partem do Rio de Janeiro, de Santos, em direção ao nordeste do Brasil. Outros vão até Buenos Aires e contornam a costa sul-americana pelo Cabo Horn, subindo a costa do Pacífico. Tem cruzeiros pelo Caribe. O Caribe, aliás, é um dos tradicionais roteiros dos cruzeiros marítimos. O Golfo do México, Bahamas, Jamaica, São Martim e Aruba estão entre os destinos mais procurados. Outra opção são os cruzeiros pela Polinésia Francesa. Bora Bora, no Tahiti, em especial, é um sonho. Esse lugar realmente é maravilhoso. Eles saem da capital do Tahiti e fazem escala em Bora Bora e em outras ilhas paradisíacas do Pacífico. Outra opção são os cruzeiros pelo Mediterrâneo. Entre eles estão as ilhas gregas, Turquia, Egito, Marrocos, Tunísia, Malta, Itália e Croácia. Há ainda os cruzeiros marítimos pela Ásia. Eles navegam pela costa da Tailândia, com escala obrigatória em lugares como Bangkok, que são verdadeiros paraísos tropicais, em Bali, na Indonésia e outros destinos turísticos de primeira grandeza. E também os cruzeiros marítimos transoceânicos, que são as travessias do Brasil para a Europa e vice-versa.
em final de estação, por lá ou por aqui, né? Há longos dias de navegação, mas esses cruzeiros costumam parar nos portos do Mediterrâneo e no Nordeste brasileiro. Normalmente eles duram de 15 a 20 dias. Bom, agora voltando ao nosso país. O Brasil tem quase 10 mil quilômetros de costa, considerando as reentrâncias de relevo. E nesse contexto, apenas 17 destinos são visitados, com destaque para a região Nordeste. E os dados confirmam que os brasileiros adoram viajar de navio. Conforme informações da Abremar, a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, o país apresenta um cenário perfeito para um desenvolvimento cada vez maior no setor de cruzeiros. Há interesse em transformar o Brasil em um país mais competitivo, pois o mercado está crescendo e é preciso estar pronto para receber cruzeiristas de todo o mundo que estão em busca de novos destinos. Porém, há problemas relacionados ao custo da operação. Um deles é a questão da mão de obra, que trata do alto valor cobrado pelos práticos. Bom, gente, práticos são aqueles profissionais que são responsáveis por orientar os comandantes dos navios sobre a melhor forma de se atracar em cada porto. O presidente da Abremar, que é a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, Marco Ferraz, conta que o grande desafio na entidade é colaborar para que o setor de cruzeiros no Brasil acompanhe o ritmo de crescimento observado no restante do mundo. Pois o Brasil, infelizmente, está perdendo navios para a China, Austrália, Oriente Médio e África. Por quê, né? Porque esses locais oferecem melhores condições para as armadoras, que sempre vão optar por operar em regiões mais competitivas. É necessário ressaltar que a praticagem é uma função muito importante, isto é, aquilo que o prático faz, a função dele. As seguradoras, inclusive, só cobrem o navio se o prático estiver a bordo, quando é exigido, que ele esteja. Obviamente, o custo da praticagem não é o único desafio que o Brasil impõe para as armadoras. Contudo, este alto custo colabora para a redução de navios de cruzeiros no país. Para vocês terem uma ideia, na temporada de 2010-2011, haviam 20 navios na costa brasileira. Já na temporada de 2014-2015, esse número caiu pela metade, o que representa, inclusive, menos oportunidade de trabalho para os práticos. Mas o presidente da Abremar destaca ainda que, além do Brasil perder navios para outros países, dentro do território nacional pode haver desigualdade de condições entre as cidades, onde o trabalho do prático é exigido em alguns lugares e em outros não. Ele aponta também o impacto econômico gerado pelos cruzeiros. Os cruzeiristas deixam cerca de R$200 cada um entre as paradas em cada cidade. E isso pode amenizar a queda dos royalties do petróleo, que é uma soma importante para os diversos municípios litorâneos. Bom, os armadores dos navios encerram suas agendas de escalas e roteiros com 2 anos de antecedência e por isso já estão com as temporadas 2015 e 2016 e 2016-2017 planejadas. Mas Ferraz afirma que ainda pode tentar manejar escalas testes em alguns destinos para que, diante do sucesso da operação, eles possam ingressar oficialmente nos roteiros e atrair a atenção de milhares de cruzeiristas. Há novidades nesse segmento, com mais cidades se colocando na rota dos cruzeiros. Por exemplo, o estado de Santa Catarina está na mira da Abremar. A entidade quer que novos destinos recebam os cruzeiros, Vocês vejam bem, os navios estão no Brasil há mais de 12 anos, então quem já fez 3 ou 4 cruzeiros deseja conhecer cidades novas. E esse é o desafio da Abremar. Em Florianópolis está sendo feito um estudo para medir a profundidade do oceano, a altura das ondas, avaliar a maré e os ventos. Assim, será possível determinar o melhor local para a construção de um porto. Também em Imbituba, Porto Belo, Itajaí, São Francisco do Sul e Balneário Camboriú são outras cidades do estado com potencial para atrair cruzeiros. De fato, gente, Santa Catarina é um destino sensacional para o povo brasileiro, ou seja, tanto para o povo brasileiro quanto para os estrangeiros, especialmente os argentinos e uruguaios que se sentem em casa, A entidade ainda gostaria que Ubatuba, no litoral paulista, fosse mais visitada, assim como Cabo Frio, que tem também seu bom potencial para receber mais cruzeiros. Na última semana, agora recentemente, a entidade visitou Vitória,
para avaliar a possibilidade de construir um pier na capital do Espírito Santo e assim ter mais uma escala para os navios que saem do Rio de Janeiro rumo ao Nordeste. O Espírito Santo também está preparando para voltar à rota dos cruzeiros marítimos no Brasil. A capital Vitória, localizada entre duas grandes capitais marítimas, que é Rio de Janeiro e Salvador, está estrategicamente posicionada para receber transatlânticos e potencializar o fluxo turístico na região. Em junho, a Abremar visitou Vitória para avaliar a possibilidade de construir um pier na capital do Espírito Santo e, assim, ter mais uma escala para os navios que saem do Rio de Janeiro rumo ao Nordeste. O projeto da Secretaria Estadual de Turismo do Espírito Santo, em parceria com a Prefeitura Local de Vitória e a iniciativa privada, prevê a retomada de cruzeiros já no verão de 2017, pois faz 3 anos que o Estado não recebe esse tipo de embarcação. Navios de grande porte não podem passar pelo estreito canal de acesso ao Porto de Vitória. Então, a proposta agora é trocar o local de ancoragem dos cruzeiros. De acordo com o estudo da Secretaria, na temporada 2015-2014, a ilha de Vitória recebeu cruzeiros internacionais que fizeram escala na cidade com quase 3.000 tripulantes e passageiros estrangeiros. Destes, 21% eram americanos, 16% canadenses. E a maioria tinha acima de 60 anos. E quase todos estavam conhecendo a cidade pela primeira vez. Ou seja, do total, 93,3% também disseram que recomendariam a visita à cidade. Ainda seguindo nessa linha de raciocínio, há também estudos para viabilizar a possibilidade de mini-cruzeiros saindo de Santos, realizando escalas no estado catarinense, podendo ser em Florianópolis e mais um destino, Porto Belo, Itajaí ou São Francisco do Sul. Para tal, alguns pontos têm sido discutidos em busca de soluções conjuntas entre as esferas de governo federal, estadual e municipal para a reforma no pier de Canasvieiras e definição de pontos de fundeios. Ainda este ano, estudos hidrográficos das baías de Florianópolis serão finalizados, auxiliando na definição de locais estratégicos para a construção de marinas e terminais de cruzeiros. Bom, e quanto ao Nordeste, hein? Ferraz enfatiza que tem muita gente que vai vir da Europa e da América do Sul, então seria bem interessante ter um navio para fazer um roteiro no Nordeste, ainda mais que a região tem clima para receber navios o ano inteiro. No mês de maio, a Abremar visitou 5 capitais nordestinas: Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador. Todos os secretários dos 5 estados visitados se mostraram bastante favoráveis a apoiar a diminuição de impostos como forma de incentivar o turismo marítimo na região, sendo que a contrapartida seria ter mais escalas no Nordeste. Eis algumas considerações em relação a estas cidades, segundo a Abremar. Em Fortaleza, o porto é ótimo e está pronto para atender os navios, além de ser apto para a construção de um home porting, que é uma estrutura para que o porto comporte o embarque e desembarque de passageiros. Lá falta apenas a dragagem. Em Natal, também de acordo com a Abremar, o terminal é muito bom, mas tem algumas restrições de tamanho. Para entrar no porto tem uma ponte e navios maiores de 55 metros não podem passar. E o costado do porto só recebe até 250 metros de comprimento. Para fazer a manobra também precisa ter menos de 250 metros. Ou seja, por enquanto não há nenhum navio que possa entrar em Natal para operar. A construção de um pier já foi cogitada, mas ainda não há nada definido. Mesmo assim, o presidente da Abremar, o Ferraz, conta que para tentar atrair um navio de pequeno porte está sendo estudado um roteiro que contemple também Fernando de Noronha, outro destino que não comporta grandes embarcações. Assim seria feito o triângulo Natal, Noronha, Recife, Natal. Em Recife, o terminal de Recife, assim como em Fortaleza, só falta a dragagem. Ele está muito bem localizado e seria possível ir a pé para fazer os passeios pelo centro histórico. E lembra também que não há nenhuma restrição de tamanho, né? Pois tem 300 metros, mas que durante a Copa um navio de 330 metros foi autorizado a operar no local e, para surpresa, né, deu tudo certo. Em Maceió tem um porto bem localizado, mas pequeno e que não conta com um terminal. Contudo, investimentos do governo federal e estadual devem ser usados na construção de um pier.
Desta maneira, o navio poderá ser ancorado fora e os passageiros seriam trazidos de barco. Bom, Salvador, né? Salvador já vem recebendo há muito tempo esse destino, né? Durante o carnaval, 8 navios chegam para ocupar o porto, para vocês terem uma ideia. O destino já é muito utilizado e bem localizado, mas também é necessário fazer uma dragagem. Porém, seria uma ação bem mais simples que nos demais. Sem dúvida, havendo mais destinos de parada para os cruzeiros em nossa costa, teríamos muito mais oportunidades de geração de emprego e renda para as comunidades locais, para as cidades, né, para os destinos turísticos desses locais, além de oportunidade dos cruzeiristas de conhecer novos destinos. Bom, gente, continuaremos com o tema no próximo programa, falando mais especificamente de cruzeiros temáticos. Por hoje é só. Estela Mara Rosa, do Viajar é Preciso para o Embarque na Cultura. Viajando com a Cultura. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Irati, como é que vocês estão? E aí, o calor, o frio, tá dando uma trégua? Ou como é que tá? E as geadas em cima do barro? Não tá fácil não. Aqui na Europa, o continente tá em chamas, tem feito muito calor. Na Espanha, o que se diz é que esse tem sido o verão mais quente do século. É bem verdade que o século é recente, mas é uma informação que me assusta, e eu particularmente que não gosto de calor, tenho sofrido um pouco. Então agora o mês de agosto é um mês de férias escolares, né? Se estima que 2/3 dos europeus viajem durante o mês de agosto. Então cidades muito quentes como Sevilha se veem desertas, diminui a frequência de ônibus, os restaurantes fecham, muitos estabelecimentos já fecham final de junho para só abrir em setembro, porque realmente quem pode escapa, e eu, minha gente, não sou exceção. Mas o problema desse calor todo aqui na Europa não é nem a conta de luz que vem no final do mês e vem pesada, porque não dá para ficar sem ar-condicionado. Vocês devem estar pensando, que frescura, mas gente, para tudo. Aqui em Sevilha tem feito 40 graus, daí para mais, das 11 da manhã até as 9 da noite. À noite, assim, de madrugada, que é inclusive a hora que eu tô gravando esse programa, a situação fica um pouco mais amena, mas assim, 30 graus, 27, é um calor realmente muito difícil, não chove, tá? Desde abril, desde a Semana Santa, um pouco antes da Semana Santa, que não vejo chuva em Sevilha. Então, pelo menos não é um calor assim como o calor que faz em Foz, né? Que é muito abafado, muito úmido, a gente se sente muito pegajoso, mas é um calor muito pesado. O vento que bate, eles chamam de vento levante, é um vento que vem do Marrocos, vem do deserto. É um vento morno, parece que você abriu assim um forno a lenha e você está na frente desse forno. É difícil, mas estudos indicam que até o final de setembro esse calor dá uma amainada. E aí a questão, como eu vinha dizendo, que não é nem tanto a conta de luz, é que você vai num lugar, vai tomar um café, uma água, vai fazer uma refeição, tomar um sorvete, o que for. Você tem basicamente duas alternativas. Ou você senta dentro, que aqui na Espanha quase sempre vai ter ar-condicionado, mas é você e o garçom dentro do estabelecimento, né? Não tem ninguém, porque as pessoas adoram a vida ao ar livre. Adoram sentar no sol e comer no sol. Tô falando sério, gente. Isso pra mim é um pouco assustador. E por que alguém preferiria sentar dentro, além da questão do ar-condicionado? Porque fora
eles colocam diversas coisas, assim. Aqui em Sevilha, por exemplo, eles colocaram toldos de uma tela, um pano bem fininho, quase como se fosse um linho, pelas principais cidades da cidade, ruas da cidade, quero dizer, assim, ruas de calçadão, né, ruas de peatonal, como se diz por aqui, de pedestres, quero dizer. Então são cobertos para as pessoas caminharem na sombra, para esse sol não castigar tanto as lojas, os restaurantes. E os restaurantes colocam, orientado para as mesas que são acomodadas do lado de fora, eles colocam uns... Pois eu nem sei explicar, são como umas pequenas cânulas de onde sai uma aguinha gelada. Não chega a molhar ninguém, sabe? Mas refresca bastante, os cabelos ficam armados, mas dá uma sensação térmica muito mais agradável do que se não tivesse. Então você vai no lugar, tá? Pede o seu sorvete de chocolate. Aí você vai sentar lá dentro, não tem ninguém, né? Você tá sozinho, você e o garçom. É fresco, mas é entediante. Aí você decide então que você vai sentar fora, aproveitar o vento, aproveitar esse geladinho dessa água na tua cara, olhar para as pessoas, curtir o ambiente. O problema é que você vai sair defumado. As pessoas fumam demais aqui na Europa, demais. Pra gente acostumado com o tanto de fumantes que tem no Brasil, é espantoso, galera. Então eu, por exemplo, que não fumo e não tenho muita tolerância com o cheiro do cigarro, eu sofro pra caramba. Porque quando você menos espera, num lugar aberto, eles acendem um cigarro. Em Portugal, inclusive, até em lugares fechados eles fumam. E aí esses dias eu me queixei no Facebook sobre isso e diversas pessoas pediram para eu falar um pouco numericamente, né, como é que é a questão do tabagismo aqui na Europa e particularmente na Espanha, que é onde eu conheço mais. Primeiro que aqui, em diversos países europeus, existem máquinas que vendem cigarro. Assim como tem máquina que vende água, tem máquina que vende cigarro. Isso é muito, assim, me parece muito espantoso, porque inclusive um menor de idade pode comprar sem supervisão, sem nada. E o cigarro não é necessariamente barato, porque tem muito imposto, né? Muito imposto envolvendo o cigarro, assim como no Brasil também. Então, é muito comum que os mais jovens comprem o tabaco e do tabaco eles enrolem o próprio cigarro na seda. Primeira vez que eu vi isso, inclusive, eu achei que fosse maconha, devo dizer, mas não era. Era tabaco mesmo. E aqui na Espanha, pelo menos, não existe o costume de mascar o tabaco como é comum em outros países e até nos Estados Unidos. Vocês querem saber quanto custa o cigarro? Um maço de cigarro aqui está em média 5 euros. E isso é bastante para eles. Um maço de 20 cigarros. Então, o que acontece? Eu andei pesquisando sobre esse assunto e realmente as organizações de saúde da União Europeia ficam muito preocupados com a questão dos fumantes, que isso já é uma questão de saúde pública, né? Então, eles entendem que desde 2006, né, quando as leis anti-tabaco foram adotadas em diversos países, houve uma diminuição importante do número de fumantes, e aqui todo mundo diz isso. Mas, por exemplo, na Espanha, que é o país que mais fuma na União Europeia, entre 1/3 e 40% das pessoas se declaram fumantes. Isso é muita coisa. Isso é muito expressivo. Que caiu. Como eu disse, de 2006 para cá, eles percebem que houve uma queda de 6 pontos. Mas, por exemplo, na Estônia, foi 11% a diminuição do número de fumantes de 2006 para cá. No Reino Unido, 10%. Mas ainda o consumo de tabaco varia bastante de um país para o outro, né? O país na Europa, na União Europeia, que menos fuma é a Suécia, 11%, e vem seguido da Finlândia, 19%. E os mais altos estão, como eu falei, na Espanha,
a Grécia 38% e a Bulgária 35%. É bastante coisa. E a Suécia também acumula a maior população de ex-fumantes, 35%, e a Holanda 31%. Que legal, né? Em Portugal, por exemplo, a diminuição também é expressiva e pese que eles não têm uma legislação tão forte, né? Aqui na Espanha, os dados são bastante interessantes. Entre 80 e 100 mil jovens passam a ser fumantes a cada dia no mundo inteiro e com a idade média de início de 13 anos e consumindo 16 cigarros por dia. É bastante, gente, é quase um maço. A Espanha ocupa o primeiro lugar na União Europeia quanto ao número de mulheres fumantes. Aqui as fumantes se declaram 40% a partir dos 15 anos de idade. Mas a partir dos 25 esse número é ainda mais expressivo. Inclusive o câncer de pulmão logo vai ser a principal causa de morte entre as mulheres espanholas. A porcentagem de homens fumantes desceu, caiu de 1987 para cá. Caiu de 55% para 42,1%. Na minha opinião, caiu pouco. A gente está falando de 87%. E logo, as doenças oriundas do fumo, do tabaco, vão se converter na maior causa de morte na Espanha. Muito à frente da AIDS, da tuberculose, dos acidentes de trânsito e dos homicídios. E uma pessoa morre a cada 8 segundos no mundo por conta do tabaco. E na Espanha, o tabagismo já é a principal causa de doenças e de mortes evitáveis. Aproximadamente 56 mil pessoas morrem por ano a partir de sua causa direta. Então, vocês veem que não é só implicância minha. Os fumantes são expressivos aqui e a gente estranha bastante. O tempo todo tem alguém fumando perto de você, o tempo todo. Então, como me pediram para falar sobre isso, eu levantei alguns dados que eu achei que vocês poderiam ter interesse e para pensar, né? Vale a pena arriscar a nossa vida? O que é que o governo espanhol faz para combater o tabagismo? Muito pouco. Porque é exemplo de outros países, a indústria do tabaco é muito forte, é muito importante e o que se arrecada de imposto com o tabagismo também é importante para os governos. É sórdido, é a vida, gente. Um abraço para vocês, boa semana, um bom dia. Espero sinceramente semana que vem estar mais inspirada com um assunto mais leve. Quem sabe a gente fala de comida de novo, né? Até a próxima! Profissão Turismo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A gente começa nessa quarta-feira mais uma edição do quadro Profissão Turismo, que faz parte aí do programa Embarque na Cultura que você já está acompanhando. Hoje o nosso entrevistado do Profissão Turismo é o Carlos Henrique de Mello, ele que atua lá em Teixeira Soares, na divisão de Cultura, que é ligada à Secretaria Municipal de Administração. Trabalha lá com o prefeito Ivanor Miller. O Carlos Henrique também é egresso da primeira turma de turismo da Unicentro, aqui, Campus Irati. Primeiramente, Carlos, eu gostaria de saber contigo como é que surgiu o seu interesse pela área do turismo, se você vê alguma diferença entre o curso de turismo como está hoje, anos depois de você ter se formado na primeira turma, de como que era quando você entrou ainda no início, né, primeira tentativa aí do curso de turismo na Unicentro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui, né, participando deste momento e trazer e compartilhar, né, o nosso conhecimento, o nosso trabalho e tudo que temos passado. Certamente, né, o interesse no turismo veio já alguns anos antes de iniciar o curso na faculdade, na Unicentro, devido ao, como eu posso dizer assim, a beleza, né? Eu sempre me interessei com a questão natural do nosso país, que me chamava muito a atenção, e eu tinha muito interesse em sair. Sempre eu morei numa cidade grande, porém me firmei e fixei em cidades pequenas, então eu tinha muito interesse em sair, conhecer, mas é só uma questão realmente de conhecer e voltar para o meu lugar. E esse interesse surgiu, por isso eu comecei a correr atrás de alternativas para isso. E bem nessa época foi lançado o curso de turismo na Unicentro, primeira turma. Não pensei duas vezes e fiz o vestibular e consegui, né, entrar, passei no vestibular e comecei o curso de turismo. E isso certamente abriu muitos horizontes, muitas portas para mim. Creio eu que hoje realmente eu estou onde estou, como chefe da divisão de cultura, devido à formação em turismo, que tem, né, grande parte da sua carga horária dentro do curso, falando, né, e priorizando também a cultura em todos os sentidos. E você acha que o curso mudou bastante, o curso daqui de Irati, desde que você se formou até hoje? Certamente deve ter mudado, né? Claro que a gente não tem um contato como no início, porém, nós como primeira turma, nós tínhamos muitas dificuldades, né? Nós iniciamos, nós não tínhamos uma biblioteca formada, nós começamos a colocar livros na biblioteca, nós fazíamos muitas campanhas para poder adquirir livros. Nós não tínhamos um corpo docente formado ainda, departamento de formação. Então, nós pegamos o início, né? Nós fomos, vou usar o termo rústico, né? Cobaias, praticamente, do turismo, do curso de turismo. Então, a primeira turma, isso foi, na contrapartida, nos ajudou muito, porque nós começamos o interesse em buscar e nós abrimos as próprias portas. Isso nos ajudou bastante a correr atrás, né, daquilo que a gente queria. Porém, não que hoje seja mais fácil, claro que tudo depende das pessoas que ali estão fazendo, mas, né, hoje que a gente tem visto, né, a questão do corpo docente, né, a formação dos professores hoje, né, o curso tomou grandes proporções e hoje é muito reconhecido. Hoje ele está muito bem fundamentado, então com certeza teve bastante diferenças. Porém, eu sempre acredito que a diferença é o aluno que vai fazer, é o acadêmico que vai fazer. Se o acadêmico for interessado, for aquele que realmente quer correr atrás, ele vai transformar o ruim em bom, o difícil em fácil, ele vai correr atrás, ele vai conquistar certamente. Muito bem. Carlos, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, né, da administração pública, você como chefe da divisão de cultura, que faz parte da Secretaria Municipal de Administração de Teixeira Soares. Aqui em Irati a gente já tem uma secretaria que antes era especificamente de cultura, agora tem outras questões, patrimônio, história, legado ético. Lá a gente tem uma divisão de cultura que é ligada à pasta de administração. Existe dificuldade de você trabalhar em uma divisão diferente de você estar numa secretaria específica? Olha, eu particularmente eu trabalho já desde o início na divisão de cultura, não trabalho em outros departamentos nem secretarias, mas a dificuldade sempre é a questão financeira, né? Porque a gente não tem dinheiros vinculados, né, diretamente à pasta cultura. Nós temos o dinheiro vinculado à administração, né, que a gente chama de um bolo, que é repartido nos departamentos. A única dificuldade é que nós trabalhamos com recursos livres da prefeitura. Então, todo o nosso projeto, tudo o que nós vamos desenvolver, primeiro tem que ter uma aprovação, né, dentro dos custos, dentro do orçamento da prefeitura. Mas não impede diretamente da gente realizar, né, o trabalho. É claro que se dependesse diretamente de nós faríamos muito mais do que a gente já tem feito. Porém, nós sabemos das limitações, né, que há uma cidade, nós moramos numa cidade com 12 mil habitantes e realmente, né, o momento não é tão favorável, né, orçamentária falando, a parte orçamentária. Então, a gente tem, né, nossos limites,
mas também a gente tem a nossa consciência de que dá para fazer com o que a gente tem, né? Mas certamente seria muito melhor se fosse uma secretaria, né? Porque a secretaria ela tem algumas facilidades. Porém, como eu disse, uma cidade pequena talvez não comportaria hoje uma secretaria exclusiva de cultura. Como aqui em Irati são várias, né, partes, departamentos ligados e formaram uma secretaria, né? A gente já vê a dificuldade que mesmo assim ainda eles têm nessa questão, mas a gente desenvolve o trabalho, a gente tem que usar o que a gente tem na mão e usar e fazer bem feito com aquilo que a gente tem. Nos últimos anos lá em Teixeira Soares, a gente notou o surgimento aí de algumas novidades importantes, acredito eu, na área do turismo. Um deles que eu queria comentar primeiramente é a Expo Texas, né? Um evento de grande porte que esse ano teve sua edição, já num centro de eventos reformado. Isso é outro assunto que a gente vai comentar. O que você tem a dizer a respeito da realização da Expo Texas, né? Essa edição aí, um pouquinho de dificuldade pela questão da chuva forte, granizo, mas como é que o que você tem que pensar na hora de desenvolver esse tipo de projeto? Você estando à frente da divisão de cultura, acredito que também teve lá sua parte no trabalho da criação desse evento. Certamente, a Expo Texas é uma festa que tomou grandes proporções com o passar do tempo. Nós fizemos a 4ª edição esse ano e já desde a 3ª edição ela já faz parte das comemorações do aniversário do município. Então ela entra dentro, né, das comemorações do aniversário. E é uma festa que, como eu disse, ela tomou grandes proporções. Então a gente, hoje nós priorizamos fazer a festa de uma forma que o povo possa participar, por ser aniversário. Então realmente não adiantaria a gente fazer uma festa grande, trazer grandes nomes, né, nacionalmente falando, criar tantos atrativos, mas tem um custo. Porque se tiver o custo, a gente sabe da dificuldade hoje de uma família participar de um evento como esse. Então o nosso prefeito, Ivanor Miller, ele colocou o lema da festa: a festa é sua. Então, por mais que tenha tomado proporções, nós temos feito o possível para deixar uma festa popular. Tanto preços dos shows, como também dos atrativos. Né? Esse ano, como você falou, nós fizemos a 4ª edição. Infelizmente a chuva atrapalhou um pouco, mas não totalmente. Mas nós trouxemos shows de grande, como eu posso dizer assim, de nível nacional, né? Nós trouxemos Mato Grosso e Matias, nós tivemos o baile com Serranos, Crioulo Batista para a terceira idade, tivemos infelizmente o cancelamento de Ângelo de Tarso, mas assim, nós fizemos o possível para agradar a todos. Infelizmente a chuva atrapalhou, mas o show com Mato Grosso e Matias foi aberto, não foi cobrado ingresso. O ingresso dos Serranos foi um ingresso bem popular, né? Para a terceira idade, que foi o Crioulo Batista, era 1 quilo de alimento. Então o rodeio que teve, né, os 3 dias, foi um rodeio aberto, sem cobrança de ingresso. Então uma festa dessa, o legal dela é você torná-la mais popular possível, porque a gente faz a festa para o povo, não para nós, somente para nós. Nós participamos, trabalhamos, mas ela tomou essa proporção e o legal é que o povo tem participado. Né? Nós tivemos esse ano quase 15 mil pessoas na festa, com todos, né, as dificuldades que nós tivemos. E já estamos preparando para o ano que vem, com certeza, uma 5ª edição que vai ser melhor do que as outras edições. Muito bem. Para a realização desse evento, anteriormente ela aconteceu no ginásio de esporte da cidade. Agora ela tem um local próprio, que é o Centro de Eventos de Teixeira Soares. De que forma o Centro de Eventos influenciou positivamente aí a área do turismo e da cultura, que é onde você efetivamente trabalha? O Centro de Eventos foi uma obra muito bem feita, muito bem pensada. Ela trouxe para Teixeira uma nova visão de evento, uma nova visão de cultura, como você disse. Porque até então nós tínhamos somente o ginásio. E o ginásio ele é feito para esporte, né? Tanto é que uma quadra hoje em dia do ginásio ela é específica para o esporte, não se pode colocar outros eventos. E o mais legal de tudo foi isso, você tirar, né, as coisas, separar cada uma no seu lugar. E o Centro de Eventos faz um pouco mais de 2 anos que ele foi inaugurado e hoje em dia a gente já não tem facilidade de marcar, porque a agenda está toda cheia. Nós temos eventos o mês todo no Centro de Eventos. E a Expo Texas é feita nele. Tanto é que é usado o pavilhão para os eventos fechados,
para os bailes e também para outros eventos do momento. E é usado todo o entorno, porque o Centro de Eventos não é somente o pavilhão, ele foi criado uma estrutura toda por fora também, estacionamento, hoje nós temos quiosques, temos uma academia ao ar livre, temos os espaços que é usado na festa para exposições, rodeio. Então o Centro de Eventos ele nos proporcionou pensar um pouco maior do que nós pensávamos antes, né? Tanto é que quando nós fizemos ele, nós achamos que seria uma estrutura muito grande para um porte de Teixeira Soares. Hoje nós pensamos totalmente o contrário, ele ficou muito pequeno, ele já não comporta os nossos eventos, não somente da prefeitura, os eventos que a gente faz em prol de instituições, os casamentos, os aniversários, então realmente é importantíssimo nós termos uma estrutura especialmente voltada, né, para essa questão da cultura. E esse prédio que temos lá hoje atende todas as normas, né, que é importantíssimo hoje, é a questão das normas, né, do bombeiro, as licenças sanitárias, todo tipo de licença, porque não adianta você ter um prédio bom, bonito e não poder funcionar, né? A gente sabe hoje a dificuldade que é você fazer um evento pelas normas que são requeridas. Então eu falo que vale a pena a gente investir, né? Quem está ouvindo, os administradores, vale muito a pena a gente investir nessa questão do espaço específico para a cultura. Muito bem. Outra questão que você relatava para a gente antes de iniciarmos a entrevista, que é o interesse seu comentar, é sobre a Banda Guarani, que seria uma banda centenária lá de Teixeira Soares, também é um projeto que você está à frente nesse momento. O que você pode comentar para a gente sobre isso? Eu frisei a banda e gostaria assim de comentar, porque nós estamos aí junto, né, com a banda, realizando um projeto que a banda ela retornou, né, na gestão agora do prefeito Ivanor Miller, por uma vontade dele próprio, e nós estamos à frente, ajudando, né, na reestruturação da banda, e a banda ela tomou uma proporção muito legal, né, é uma banda centenária, foi inaugurada em 1914, até mesmo antes do município, que é de 1917, ela tocou, né, no dia da assinatura lá. E é uma banda que tem trazido assim, uma formação muito legal para os músicos, não somente uma questão da música, mas uma questão social, de interação, e ela tem tomado assim, uma proporção estadual, e isso é muito legal porque nós temos hoje um maestro, o Rodrigo Santos, que é de Guarapuava, também é maestro da banda de Guarapuava, de Pinhão, que tem feito excelente trabalho, né, tem reestruturado a banda, a gente, né, a gestora anterior da cultura conseguiu uma verba muito legal que trouxe os instrumentos trouxe os músicos, então foi um geral assim. Então essa banda ela está ativa, né, quase 100 anos, continuamente, né, ativa, e ela tem formado bastante pessoas, cidadãos. Então é algo assim que a gente tem colocado prioridade, né? Essa banda e todos os eventos ela tem tocado, a gente tem saído para fora alguns concursos, festivais, tem recebido até convites, né, para participar de alguns eventos. Então é algo que vale a pena a gente investir, que a nossa gestão tem, né, investido, porque ela tem trazido bons resultados para a cultura, para a questão da socialização. Então eu gostaria de falar, exaltar aqui o trabalho do maestro, né, o trabalho do prefeito em cima da Banda Municipal Guarani. Muito bem, a gente vai chegando aí ao final de mais uma entrevista. Para encerrar, Carlos, eu gostaria de saber com você se a formação em turismo foi assim significativa para você hoje ter condições de estar executando esse trabalho que você executa lá na Prefeitura Municipal de Teixeira Soares. Foi sim, a faculdade de turismo que a gente fez, ela abriu bastante horizontes da gente, né? Ela abriu nossos olhos para, como eu disse, eu estava numa cidade pequena. E quando a gente entra numa universidade, a gente vê que você não é só aquilo. O teu mundo não é só aquela cidade. Então, abre os nossos horizontes. E a cultura é isso. É abrir horizontes. É você ver além daquilo que está diante dos seus olhos. A cultura é algo que vem, mas é que ela se abre de um leque muito grande. Então a faculdade é muito isso, ela abre os horizontes das pessoas e especialmente, né, o turismo, que, né, vai abrir nossos olhos mundialmente. Então eu vejo hoje que sim, que a faculdade de turismo, né, o curso de turismo ajudou muito, né, essa minha formação.
tanto na minha escolha, na escolha do meu nome para assumir a secretaria, ou a divisão de cultura, quanto também na minha ligação ali, né? Os projetos que a gente desenvolve, a gente sempre lembra, né, dos nossos professores. Quando a gente vai fazer um evento, né, a gente sempre lembra dos professores da área de eventos. Você não pode esquecer de colocar isso, não pode esquecer de fazer aquilo. As prioridades básicas de fazer um evento, de fazer um projeto, né, tudo eu lembro da universidade. Isso já faz, como você disse, algum tempo já que a gente já é egresso, né? Sou da turma de 2006, a nossa formação. Então, realmente ajudou e ajuda muito. Então, eu deixo a dica aqui, né, do curso de turismo, que ele abre muitos horizontes e abre muitas portas para a gente, sim. Vale a pena. Muito bem, a gente conversou aí com o Carlos Henrique de Mello, ele que é chefe da divisão de cultura lá da Prefeitura de Teixeira Soares. A gente agradece sua vinda, Carlos, dar esse tempo aí para disponibilizar para a gente. E você que está aí em casa, agradecemos pela audiência. Você fica com o encerramento aí do Embarque na Cultura. Até a próxima! A Cultura FM apresentou Embarque na Cultura. O programa que você ouviu é produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e tem o apoio cultural das seguintes empresas: IVT, Irati Viagens e Turismo, há 15 anos deixando o mundo mais perto de você. Telefone 3422-2458, www.irati.tour.br.